Em uma cidade pequena e esquecida pelo tempo, havia um salão chamado Estilo e Honra. Ele não era o mais moderno, mas tinha algo que nenhum outro lugar oferecia: humanidade. No comando estava Helena, uma cabeleireira simples, conhecida por sua generosidade. Todos os dias, ela abria cedo e atendia seus clientes com dedicação e carinho. Mas o que poucos sabiam era que, há anos, ela cortava o cabelo de um veterano sem cobrar. Seu nome era Sr. Álvaro, um ex-combatente da Marinha que lutou na Guerra da Coreia. Mesmo com o corpo frágil e o olhar cansado, ele sempre chegava com postura de soldado. E Helena sempre o esperava com uma cadeira reservada e um sorriso sincero. A amizade entre os dois cresceu silenciosamente ao longo dos anos. Ela ouvia suas histórias de guerra como se fossem lições sagradas. O salão se tornava um templo de memórias sempre que ele aparecia. Os clientes esperavam em silêncio quando Álvaro falava dos tempos difíceis do mar. Em troca do corte, ele sempre levava flores do campo e doces feitos pela filha. Helena nunca aceitava pagamento e dizia: "Você já pagou sua dívida com a pátria." Essa atitude comoveu não apenas Álvaro, mas toda a comunidade. Aos poucos, outros veteranos começaram a procurar o salão por causa dela. Helena nunca buscou fama, apenas fazia o que achava certo por honra e respeito. Cortar o cabelo dos veteranos virou sua missão silenciosa, quase como um voto. Ela aprendeu a identificar os traumas nos olhos cansados e nas mãos trêmulas. Sabia quando um ex-combatente queria contar histórias ou apenas o silêncio de um corte. Montou um canto especial no salão com medalhas antigas, retratos e bandeiras da Marinha. Era ali que os veteranos sentiam que suas memórias ainda tinham valor. Um jornalista local ficou tocado pela cena e publicou a história em um blog da região. Se você gosta de histórias reais de guerra, honra e emoção, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias como essa. A matéria viralizou nas redes sociais e atraiu atenção além da cidade. Mensagens começaram a chegar de outros estados, de filhos e netos de veteranos. Todos elogiavam Helena pelo gesto nobre e pediam conselhos sobre como ajudar. Mas para ela, aquilo não era caridade, era gratidão silenciosa. Eles deram o sangue pela gente. Um corte de cabelo é pouco demais, dizia ela. O salão começou a receber visitantes curiosos e emocionados. Cada veterano que chegava era recebido com respeito, café quente e ouvidos atentos. Aos poucos, Helena se tornava símbolo de compaixão e patriotismo real. Certo dia, um carro oficial estacionou em frente ao salão. Dele saiu um homem alto, de uniforme impecável e postura firme. Era o capitão William Hart, da Marinha dos Estados Unidos. Ele entrou em silêncio e pediu um corte de cabelo com voz serena. Helena o atendeu sem saber quem era, como fazia com todos os outros. Durante o corte, ele observava as fotos e objetos militares com respeito. Ao final, tentou pagar, mas ela recusou gentilmente, como sempre fazia. Ele sorriu e disse: "A senhora não imagina o impacto que está causando, cabeleireira." Naquela noite, Helena fechou o salão refletindo sobre as palavras do capitão. No dia seguinte, encontrou uma carta em papel timbrado da Marinha. Era um agradecimento oficial pelo serviço prestado aos veteranos. Junto, havia um convite para uma cerimônia militar especial na capital. Ela nunca tinha saído do estado, mas algo dentro dela a impulsionou a ir. Colocou sua melhor roupa e viajou sozinha, sem alarde, como sempre fazia tudo. Quando chegou ao local indicado, foi recebida com honras militares. O capitão Hart a esperava, sorrindo, ao lado de outros oficiais fardados. A cerimônia era reservada, apenas para homenagear civis que ajudaram ex-combatentes. Helena foi chamada ao palco e teve seu nome anunciado com respeito. Todos os presentes aplaudiram de pé quando ela subiu com passos tímidos. Ela recebeu uma medalha simbólica por serviço à pátria, mesmo sem nunca ter ido à guerra. "Você combateu o esquecimento e cuidou das feridas invisíveis", disse o capitão. Com os olhos marejados, Helena segurou a medalha como se fosse algo sagrado. Ao descer do palco, veteranos presentes fizeram fila para abraçá-la. Ao voltar para casa, Helena encontrou o salão cheio de flores e cartões. A cidade inteira soube da homenagem e fez questão de mostrar carinho. Mesmo assim,
ela continuou sua rotina sem mudanças. Cortava cabelos, ouvia histórias, servia chá e oferecia silêncio onde era preciso. Mas algo novo começou a acontecer, jovens começaram a procurá-la para aprender. Queriam não só cortar cabelo, mas também ouvir, acolher e servir com o coração. Helena decidiu ensinar, formando uma nova geração de cabeleireiros com alma. E assim, o pequeno salão virou também uma escola de empatia. O capitão Hart voltou meses depois, agora como amigo. Sentou-se na mesma cadeira e pediu o mesmo corte. Disse que tinha um presente diferente desta vez, algo pessoal. Tirou do bolso uma pequena caixa de madeira escura. Dentro havia uma navalha antiga usada por seu avô, barbeiro durante a Segunda Guerra. Quero que a senhora tenha isso. Ele também acreditava que cortes curavam almas. Helena segurou o objeto com reverência, como se segurasse um pedaço de história. Vou usá-la com honra, prometeu, emocionada. A navalha virou relíquia e símbolo do salão, usada apenas em veteranos. Cada corte feito com ela era como uma cerimônia de respeito. Veteranos passaram a pedir o corte com a navalha do capitão como tradição. O nome de Helena foi incluído em um memorial da Marinha reservado a civis notáveis. Ela nunca se gabava disso, mas guardava a foto com carinho no armário de toalhas. Seu nome ecoava nas academias militares como exemplo de serviço sem farda. E os que passavam pelo seu salão saíam mais leves, por dentro e por fora. Com o reconhecimento nacional, Helena começou a receber cartas de várias partes do país. Filhos de veteranos escreviam agradecendo pelo cuidado que ela dava aos seus pais. Algumas cartas vinham acompanhadas de fotos antigas, diários e até medalhas. Ela fez um mural especial no salão, que passou a se chamar Parede da Gratidão. Ali, cada objeto contava a história de um veterano que havia sido ouvido por ela. O salão se tornava não apenas um espaço de beleza, mas um memorial vivo. Veteranos sentiam-se acolhidos ao verem suas memórias honradas ali. Com o aumento da procura, Helena precisou de ajuda para atender tantos veteranos. Ela chamou jovens aprendizes da cidade para ensiná-los, não só a cortar cabelo, mas a escutar. Cada novo barbeiro recebia um treinamento especial com foco em empatia e respeito. Vocês vão lidar com cicatrizes que não se veem, dizia ela em cada aula. O salão virou uma referência nacional em atendimento humanizado para ex-combatentes. Canais de TV passaram a fazer reportagens especiais sobre o trabalho de Helena. Ela continuava humilde, dizendo apenas, faço o que qualquer um faria por um herói. Mas todos sabiam que seu gesto era raro e poderoso. O capitão Hart continuava acompanhando de perto o trabalho de Helena. Ele enviava cartas, objetos históricos e recomendava veteranos que precisavam de apoio. Certa vez, mandou uma jovem oficial chamada Brenda, recém-chegada da missão no Afeganistão. Brenda sofria de traumas graves e crises de ansiedade, sem conseguir falar com ninguém. Helena a recebeu como sempre, sem perguntas, só com chá e silêncio. Em poucas semanas, Brenda começou a cortar cabelos ao lado dela como aprendiz. Encontrou ali um propósito novo, longe do campo de batalha. E disse um dia, aqui, voltei a me sentir útil, viva, de verdade. A história de Brenda comoveu até os oficiais mais antigos da Marinha. O capitão Hart solicitou oficialmente que o salão de Helena fosse reconhecido como ponto de apoio informal aos veteranos. Com isso, fuzileiros e marinheiros começaram a visitar o local como parte da reintegração pós-guerra. Alguns até traziam objetos de suas missões e os deixavam como forma de agradecimento. Helena criava rituais para esses momentos, como acender uma vela e deixar uma fita com o nome do combatente. A pequena cidade passou a ser conhecida como Terra da Escuta Silenciosa. Turistas passaram a visitar o salão como se fosse um marco histórico. Com tanto reconhecimento, Helena foi convidada a falar em uma base naval. Ela recusou no início, por timidez, mas acabou aceitando após insistência de Brenda. Na base, contou como um corte de cabelo pode ser um ato de cura. Seu discurso foi interrompido por aplausos quando mencionou o Sr. Álvaro. Ele me ensinou mais sobre patriotismo do que qualquer livro, declarou com os olhos marejados. Após a palestra, oficiais vieram cumprimentá-la e pedir conselhos.
Ela se tornou referência em programas de saúde mental para veteranos. Seu gesto simples havia virado política pública. Enquanto isso, Álvaro já não podia ir até o salão como antes. Seus passos estavam mais lentos e a saúde fragilizada pelo tempo. Helena começou a visitá-lo em casa, levando suas tesouras e um sorriso. Cortava seu cabelo ao som de músicas antigas, como ele gostava. Conversavam sobre o passado, mas também sobre o presente cheio de gratidão. Álvaro dizia: "Você me deu mais do que cuidados, você me deu dignidade." Numa dessas visitas, ele entregou a ela uma caixa de madeira com um broche da Marinha. "Pertenceu ao meu comandante. Quero que fique com você agora." Helena guardou o broche como se fosse uma relíquia sagrada. Era um símbolo silencioso de reconhecimento vindo de alguém que ela admirava. Na semana seguinte, Álvaro faleceu de forma tranquila em seu leito. A cidade toda parou para homenagear aquele veterano tão querido. Helena foi convidada a cortar seu cabelo pela última vez, antes do velório. Com mãos trêmulas, ela fez o corte em silêncio, com a navalha do avô do Capitão Hart. Esse momento virou uma imagem marcante da história da cidade. Após a partida de Álvaro, Helena achou que sua missão havia chegado ao fim. Mas foi surpreendida por um novo convite vindo do alto comando da Marinha. Queriam homenageá-la com uma cerimônia oficial e entregar-lhe um presente final. Ela relutou, mas foi convencida por Brenda, agora oficial reconhecida e sua grande amiga. Ao chegar na cerimônia, viu centenas de veteranos reunidos em silêncio. Cada um deles carregava um pequeno envelope com uma carta pessoal para ela. O Capitão Hart apareceu com uma pequena caixa coberta por veludo azul marinho. Dentro havia algo que mudaria para sempre o destino da própria barbearia. A caixa trazia uma condecoração inédita, a Medalha da Tesoura de Honra. Era um prêmio simbólico criado exclusivamente para ela, pela Marinha dos Estados Unidos. Foi entregue junto com um documento oficial autorizando o uso da barbearia como ponto de apoio oficial da instituição. Ao receber, Helena não conteve as lágrimas e caiu de joelhos emocionada. Os veteranos se levantaram em uníssono e aplaudiram por longos minutos. O capitão sussurrou em seu ouvido: "Seu nome agora estará entre os nossos." E naquele momento, ela entendeu que sua missão havia sido reconhecida por toda uma nação. Helena voltou para casa com a medalha e as cartas, guardadas como tesouros. Criou uma nova ala no salão chamada Sala da Honra com os objetos recebidos. Lá, jovens aprendizes podiam ver, ler e aprender com as histórias daqueles que passaram por ali. Ela continuou cortando cabelos, agora com mais propósito do que nunca. O presente do capitão não era apenas uma medalha, era a certeza de que ela havia mudado vidas. E mesmo com a fama, nunca deixou de repetir: "Sou só uma cabeleireira que escuta." Mas para os veteranos, ela era mais que isso, era um lar em forma de pessoa. O salão Estilo e Honra virou um símbolo nacional de cuidado aos veteranos. Helena decidiu criar um programa para formar novos profissionais em escuta e atendimento humanizado. Jovens de várias regiões passaram pelo treinamento para entender o valor da missão. O programa ganhou o nome de Corte com Alma, com apoio oficial da Marinha. Além dos cortes, os voluntários aprendiam a acolher e reconhecer traumas invisíveis. Cada novo barbeiro ou cabeleireiro levava um pouco da história de Helena e Álvaro. A fama do programa cresceu, e novas unidades foram criadas em diferentes estados. Certo dia, Helena recebeu a visita de uma jornalista internacional. Ela queria documentar o impacto do programa Corte com Alma pelo mundo. Filmaram as sessões, ouviram depoimentos emocionantes de veteranos e familiares. A reportagem foi exibida em canais de TV de vários países, emocionando milhares. Muitos jovens decidiram seguir a carreira de cabeleireiro com propósito depois disso. Helena mostrou que o que parecia um pequeno gesto pode virar movimento global. No salão, uma placa foi colocada com a frase: "Aqui, cortamos mais que cabelos, cortamos solidão." O Capitão Hart, agora aposentado, voltou ao salão com uma surpresa especial. Ele trouxe um livro raro de história naval e pediu que Helena fosse sua coautora. O livro narrava histórias reais de heróis e civis que fizeram a diferença. Helena aceitou com orgulho, sabendo que seu nome estaria entre grandes nomes. Enquanto escreviam,
veteranos davam entrevistas e compartilhavam suas experiências. O livro virou material didático em escolas militares e civis. A parceria fortaleceu ainda mais os laços entre civis e militares. Na cidade, o salão virou ponto turístico para quem queria conhecer a história. Helena era convidada para palestras, congressos e eventos de veteranos. Mas nunca perdeu a humildade e simplicidade que a tornaram especial. Ela dizia: minha recompensa está no sorriso daqueles que atendo. O mural da Parede da Gratidão crescia com cartas, fotos e medalhas. Visitantes deixavam mensagens e flores em memória dos veteranos e de Helena. O salão era mais que um lugar de beleza, era um santuário de histórias. Certo inverno, Helena foi surpreendida com a visita do neto de Álvaro. Ele queria conhecer a mulher que cuidou do avô com tanto carinho. Trouxe um álbum de fotos com imagens inéditas da guerra. A emoção tomou conta do salão quando mostraram as fotos antigas para os veteranos. Foi criado um espaço especial no salão com essas relíquias, aberto ao público. Helena sentiu que o legado de Álvaro e seu trabalho estava sendo eternizado. A relação entre gerações fortalecia o respeito e a memória da pátria. O programa Corte com Alma recebeu apoio do governo para expansão nacional. Helena viajou para inaugurar novas unidades em capitais e cidades pequenas. Em cada lugar, encontrava histórias semelhantes, todas ligadas ao cuidado e respeito. Ela sabia que seu trabalho transcendia cortes e tesouras, era sobre humanidade. Veteranos e famílias agradeciam emocionados, muitos com lágrimas nos olhos. O capitão Hart acompanhava a expansão, orgulhoso do que haviam construído juntos. O sonho de Helena, que parecia pequeno, agora tocava vidas por todo o país. Com o passar dos anos, Helena passou a repassar a liderança do salão para Brenda. Brenda cresceu como profissional e pessoa, tornando-se uma figura respeitada. A nova geração seguia firme, mantendo os valores da escuta e do cuidado. O salão passou a receber visitas oficiais de autoridades e veteranos internacionais. Helena, embora afastada, continuava apoiando e orientando nos bastidores. Ela sabia que seu legado estava em boas mãos e podia descansar tranquila. A medalha da Tesoura de Honra continuava exposta em local de destaque. No aniversário de 50 anos do salão, foi realizada uma grande cerimônia. Veteranos, famílias, militares e a comunidade reuniram-se para celebrar. Discurso, homenagens e muitas lágrimas marcaram o evento. Helena foi aplaudida de pé por seu compromisso e amor inabalável. O capitão Hart falou em nome da Marinha, exaltando a coragem civil de Helena. Uma estátua em bronze foi inaugurada na praça da cidade em sua homenagem. Ela representava uma mulher com uma tesoura na mão, olhando com ternura. Os últimos anos trouxeram paz e reconhecimento para Helena. Ela vivia rodeada pelo carinho dos veteranos e da comunidade local. Sabia que cada corte dado havia plantado sementes de esperança. Ainda atendia alguns clientes especiais nas manhãs de sábado. Contava histórias para os aprendizes e passava seu conhecimento com amor. A navalha do capitão Hart continuava em uso, agora simbólica e reverenciada. Seu nome ficou marcado para sempre na história dos que serviram e foram servidos. Quando Helena faleceu, a cidade declarou luto oficial por 3 dias. Seu funeral foi acompanhado por veteranos em formação e homenagem militar. Brenda assumiu oficialmente a liderança do salão, prometendo manter o legado. A Sala da Honra tornou-se ponto turístico e centro de memória para a Marinha. A história da cabeleireira que mudou vidas virou inspiração para muitos. Ela mostrou que coragem e serviço vão além das batalhas e fardas. E que um gesto simples pode transformar o mundo ao seu redor. Obrigado por acompanhar essa história emocionante. Inscreva-se, curta e compartilhe para manter viva essa homenagem.